You were crucified and laid behind the stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Epístola aos Hebreus, aos irmãos hebreus que se converteram ao Senhor Jesus, judeus convertidos a Jesus Cristo, homens que conheciam a lei. Vamos dar continuidade, vamos ler hoje Hebreus capítulo 7. Vamos caminhando, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor Jesus te abençoe, te dê força, possamos crescer como as Escrituras dizem, crescer na graça e no conhecimento. É necessário. A gente vai tendo conhecimento, vai lendo, vai praticando, vai tendo experiência e Jesus vai qualificando. Então, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: porque este Melquisedeque, ele vai continuar falando de Melquisedeque, rei de Salém, nós já falamos dele aqui, sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele é rei, Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele que encontrou Abraão, quando Abraão vinha da guerra e abençoou Abraão. Foi esse mesmo Melquisedeque, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer, que este Melquisedeque não tinha pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetualmente. Então, meu amado, esse Melquisedeque aqui estava nos projetos de Deus, viu? Olha aí, feito semelhante ao Filho de Deus, a Cristo. Considerai, pois, como era grande, esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebe dízimos de Abraão, e abençoou porque tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, gente, é abençoado pelo superior. Ou seja, Abraão está chamando aqui Abraão de inferior e está chamando aqui o Melquisedeque de superior, porque ele abençoou Abraão. Aliás, aqui são homens mortais,
os que recebem dízimos, né? Os mortais, porém ali aquele de quem se certifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Pagou, né? Porque mesmo que Levi não tinha nascido aqui, mas já estava na linhagem de Abraão, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, verdade? E Jacó gerou os 12 filhos, que colocaram as 12 tribos de Israel. E dentre esses filhos tinha ali o Levi, que veio da linhagem dos levitas, né? Levi, que recebeu o dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Ele continua no versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, e não houve perfeição? Não, se houvesse a perfeição do sacerdote levítico, pois nele baseando o povo recebeu a lei. Verdade. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Porque não foi perfeito, né, gente? Esse primeiro. Ainda bem que nós pertencemos através do sacerdote de Cristo, através de Melquisedeque, outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, e foi mudado, né, para Melquisedeque, dos levitas para Melquisedeque, necessariamente há também mudança de lei. Ainda tem gente ainda que eles usam aquele texto de Malaquias, né? Malaquias é porque nós sabemos que o dízimo, ele chegou um tempo que ele entrou na questão da lei, né? E era por obrigação, porque todos receberam terras, mas a tribo de Levi não recebeu. Eles ficaram sem receber. Mas Deus deu essa exigência, gente, é necessário vocês dar o dízimo para os irmãos de vocês, para a tribo de Levi. É a tribo que cuida da parte religiosa, que cuida do templo, que vem o sacerdote, que vem os levitas, que vem o sumo sacerdote. Então é necessário. E o povo estava deixando ali de entregar, quando eles estavam na lei rigorosa. Hoje nós na igreja não estamos debaixo dessa lei. Nós estamos na lei de Cristo, de espírito de vida. Aqui não, meu amigo. Se não desse aqui, era amaldiçoado. Aqui. E por isso que Malaquias, lá em Malaquias, se você for ler, Malaquias ele vai dizer: roubarás o homem a Deus? Todavia o homem tem me roubado. Aí me pergunta por que tem me roubado. Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Ali eles estão falando para aquele povo que estava no regime da lei e estava falando para os sacerdotes. Não tem nada a ver. Tem gente tem pregadores que pegam esse versículo, esse capítulo e tentam aplicar para a igreja do Senhor. Não tem condição. Isso aí não é para a igreja. Porque lá diz assim, com maldição serão amaldiçoados, né? E nós da igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus morrendo na cruz já levou toda a maldição da lei. E como é que a gente vai ser amaldiçoado se Jesus levou? Então Jesus não levou? Levou, Jesus levou. Então, ninguém pode amaldiçoar a igreja. Mas os pregadores, né, às vezes conscientemente, às vezes sabendo da verdade, mas prega esse engano para colocar o medo no coração das pessoas, porque a Bíblia ensina para as pessoas ser temente a Deus. Ter temor a Deus não é ter medo, é ter um respeito, um carinho, mas os pregadores eles usam o medo,
Por isso que ele diz, vem aceitar Jesus também. Porque se não aceitar Jesus, vocês vão para o inferno. Levando as pessoas através do medo, da acusação, dizendo, olha, se vocês não der o dízimo, o gafanhoto vai devorar vocês. E fica naquela ilusão, nesse engano, pregando aquilo que as Escrituras não ensinam. Né? Pois quando se muda o sacerdócio, e mudou, o sacerdócio de Cristo não é através de Arão e nem dos levitas, é através da ordem de Melquisedeque. E quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, a qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente, gente, que nosso Senhor procede de Judá. Quem que procede? Jesus Cristo, é da tribo de Judá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. É verdade, era dos levitas. E Jesus era de Judá. Por isso que Jesus, a linhagem dele é de Melquisedeque. Ele é sacerdócio, somos sacerdotes através de Melquisedeque. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, como acabei de explicar, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre. Tu és quem? Cristo Jesus. Tu és sacerdote para sempre. Segundo os levitas, não. Segundo a tribo dos levitas, também não. Segundo a ordem de Melquisedeque. Acabou, meu irmão, acabou as acusações, acabou os gafanhotos. Portanto, por um lado, se revoga a anterior, olha, foi revogado, ordenança, né? Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Vou ler novamente. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, através de uma nova aliança em Cristo Jesus. Lembra Jesus pegando ali o pão, comam, esse pão representa a minha carne. Pegou o vinho e disse, bebam, esse vinho representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, quando a pessoa chegar para você, meu irmão, quiser fazer hábito, ficar te acusando, te apontando, usando a lei, você diz, já morri. Quando nós somos batizados, gente, nas águas, representa que nós somos mortos ali. Quando nós levantamos das águas, representa que nós ressuscitamos com Jesus Cristo. Um novo e vivo caminho. E é visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse. Este quem? Jesus Cristo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, Jesus. Segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, a qual, nessa aliança, estamos nós, Igreja de Jesus Cristo. Você, meu irmão, precisa muito saber, toda vez quando você for ler as Escrituras, você tem que saber separar as coisas. Eu já vi gente fechando os olhos
colocando a mão na Bíblia e fazendo, mamãe mandou eu escolher esse aqui. Aí abre a página, coloca o dedo e lê. Muito perigoso, muito perigoso. Às vezes tem palavras aqui, irmão, que é para os judeus, daquela época que saiu com Moisés. Aqui tem palavras também para os gentios, aqui tem palavras para a igreja, aqui tem até palavra para Satanás. Então nós precisamos separar, saber separar as escrituras. Leia as escrituras compreendendo porque foi que o Espírito Santo inspirou o autor. E no qual que nós estamos estudando aqui, o autor que escreveu a Epístola aos Hebreus. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Aqueles, qual aqueles? Da tribo de Levi, não é? Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. É verdade. Tem um caso da morte aí, né? Este, quem é este? Jesus Cristo. No entanto, porque continua para sempre. Ele não tem morte, né, para Jesus. Jesus está entronizado, sendo um sumo sacerdote. Como foi dito no Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha que fazer uma vez o sacrifício, uma vez por ano. E fazia por ele, porque era um pecador e falho, e fazia pelo povo. Jesus Cristo não precisou fazer por ele, porque ele não tem pecado. E ele foi introduzido nos santos, na realidade. Aquele tabernáculo de Moisés era uma sombra, era uma forma pedagógica, ensinando como seria no futuro. Moisés veio com a lei, Jesus veio com a graça e com a verdade. Jesus mostrou na prática, na realidade, na vida espiritual. Porque o que é real, gente, é a vida espiritual. E gente que pensa que a vida real é, eita, essa vida física, ele pensa que o real é só aquilo que ele está vendo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pelo Senhor Deus, que é invisível. E as coisas que a gente vê são passageiras. E aquilo que a gente não vê são eternos. É verdade, nesse momento aqui, eu estou olhando para um violão que vai passar. Estou olhando ali para uma cadeira que vai passar. Tudo que meus olhos veem aqui, uma casa, as paredes, a lâmpada, a mochila da minha filha, tudo que eu estou vendo aqui na minha frente vai passar verdadeiramente. Meu corpo aqui, eu estou olhando para o meu corpo que foi feito do pó e do pó tornará. Nós iremos receber um outro corpo, um corpo glorificado. Corpo aquele como Jesus, né, que comia peixe e atravessava as paredes. Eita glória! Este, no entanto, porque continua para sempre Jesus Cristo, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se achegam. Então, gente, presta atenção. Por isso também pode salvar, estou com o meu marcador aqui marcando a palavra salvação, salvar totalmente quem? Os que por ele se achegam. Então, Jesus está chamando. Está chamando. O que eu posso dizer é que Jesus disse assim: venham até mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai até Jesus em espírito e em verdade, em amor, leia as escrituras, ore, busque o Senhor, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus, santo, inculpável, sem mácula, isso aqui é perfeito, Jesus Cristo,
separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Oh, palavra! Esse Hebreus 7:26, eu vou ler novamente, é digno, é muito lindo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus Cristo, que é o quê? Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Segura essa, meu. O sumo sacerdote, nosso advogado. Se pecar, meu irmão, confesse os teus pecados, que ele é justo, ele é verdadeiro e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Se uma pessoa falar assim, levante a mão quem é justo, eu vou levantar minha mão e vou dizer, eu sou justo não por mim mesmo, mas por Jesus Cristo que me justifica. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, gente, lá da tribo de Levi, de oferecer todos os dias sacrifício. Primeiro, por seus próprios pecados, eles faziam isso. Depois, pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas. Jesus fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo, Jesus Cristo, se ofereceu. Aí não foi os judeus, não foi os romanos, não foi Pilatos que matou Jesus, não. Ele a si mesmo, voluntário, para cumprir aí todo o processo de salvação. Porque a lei constituiu sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, meus amados? Então vamos entrar nessa confiança em Cristo Jesus. E entrando aqui um pouco no capítulo 8 diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono, na majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que é o Senhor, erigiu, não o homem. Eita, meu Deus, vou ler novamente isso aqui. É bom, meu amigo, é bom demais. Ora, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos tal sumo sacerdote. Nós possuímos um sumo sacerdote. Quem é? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que se assentou. Aonde? À destra do trono. Aonde? Da majestade nos céus. Ele está lá, entronizado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ministro, ele é um ministro do santuário. Ele é ministro aqui de um santuário e do verdadeiro tabernáculo. Esse aqui, gente, é o verdadeiro. Mencionaria o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Moisés, era apenas uma sombra, como foi dito, algo pedagógico, Deus ensinando ali por meio de figuras. Mas a realidade aqui, ele está falando, a realidade espiritual. Jesus se tornou como ministro do santuário. Aqueles versículos que nós já falamos aqui, que Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus, no sacerdote lá dele, né? Não, no tabernáculo dele. Mas aqui, como ministro Jesus Cristo do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não foi o homem, mas sim foi o próprio Deus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso,
era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Gente, eu estou lendo Hebreus 8, agora o versículo 4. Vamos avançar, nós estamos avançando, meu. Cristo tem muita coisa para a gente. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura. Vendo? Quem é que ministrava em figura? Moisés, Arão, os filhos de Arão, os levitas, os quais ministravam em figura e sombra. Marca aí, figura e sombra. Você sabe o que é uma sombra, né? Figuras e sombra. De quê? Das coisas celestes. Deus mostrou para Moisés. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê, Deus falou para Moisés, vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que eu te foi mostrado no monte. Vai fazendo aí, Moisés, que em breve eu vou mostrar para esse povo. A revelação de Deus, irmão, foi de forma progressiva. Deus no início não chegou e mostrou tudo, não. Foi aos poucos. Bem no início, Deus já falou que Jesus ia vir. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, a qual a igreja está, instituída com base em superiores promessas, maiores do que os anjos, maior do que Moisés. Porque se aquela primeira aliança, gente, lembra? Aquela aliança que Moisés fez com o povo de Israel, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, muito cuidado, não deixe os homens te ficar te guiando em velha aliança. Não coloca vinho novo, que é Jesus, em odres velhos, em antiga aliança, em coisas velhas, comida, bebida. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Vai para lá com acusações, apontando as pessoas, né, dizendo, se você não guardar isso, se você não fizer isso, nós não estamos debaixo disso, gente. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí, vem dias, graças a Deus, e já esses dias já chegaram. Diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança que Jesus fez conosco, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão lá no Egito, tirando o povo, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles falharam na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Vou descer, o missionário. O Senhor ficou decepcionado. O Senhor nunca fica decepcionado. Ele sabe de todas as coisas. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daquela, diz o Senhor, na sua mente. Olha aí como é que é a nova aliança agora, gente. Na nossa mente, na sua mente, imprimirei as minhas leis. Não é agora em pedras, não é cadernado, né? Não é em folhas, mas é na nossa mente. Ó. Imprimirei nas suas mentes as leis, também sobre o seu coração. Então a palavra de Deus tem que estar no nosso falar, no nosso olhar. As pessoas precisam olhar para dentro dos nossos olhos e ver a sinceridade, a pureza, deixar a mentira, deixar o engano. A Bíblia diz
quem recebe o Espírito Santo, quem está na nova aliança, não vive pecando. Mas se pecar, missionário, confesse que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Mas Deus está dizendo, não se entregue ao pecado. Eu já vi pregadores dizendo, olha, todos os dias eu estou pecando, é pecando direto. Não, não é assim não. Não é assim porque pecado significa errar o alvo. Quando você peca, você se distancia de Deus, você sente na hora. Só não sente pessoas que já estão com o coração louco pelas coisas desse mundo. A visão dele é o pix, é o dinheiro, é as coisas desse mundo. Aí peca e não vê nada. Entendeu? Mas quando a pessoa está agarrado, está com a âncora da alma em Cristo, agarrado com o Senhor Jesus, meu irmão, até uma palavra, uma bobagem que ele fala, se ele vê que ele se afastou do Senhor, ele percebe na hora. Ele percebe. Então, meu amado, essa nova aliança é na nossa mente. Deus vai imprimir as leis dele em nosso coração e a escreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo, igreja santa, pura, e não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, porque vão receber o Espírito de santificação, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. E ele já veio. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala ali a descida do Santo Espírito de Deus. Nós estamos nessa nova aliança, no Espírito de vida, desde o menor deles até o maior. No Velho Testamento não, era tem que obedecer, obedeça como o melhor da terra. Se desobedecer, será amaldiçoado, está na lei. Hoje nós estamos na graça, mas só porque estamos na graça, nós não estamos na carne para andar em pecado. Nós estamos no Espírito, longe do adultério, longe da mentira, do engano, da fake news, longe de todo engano satânico, longe de errar o alvo, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, Deus disse, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna a antiquada a primeira. É a antiquada, gente. Acabou. Ora, aquilo que torna antiquada e é envelhecido e está prestes a desaparecer. Estamos, graças ao Senhor Jesus Cristo, no novo e vivo caminho. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Deus se revelou de forma progressiva através da natureza, através da mente humana, através de uns passando para os outros. Aí veio a lei de Moisés, veio os profetas trazendo a espiritualidade da lei. Aí veio o Filho, Jesus Cristo Senhor. E depois, meu irmão, Jesus envia o Espírito de vida, o Espírito Santo. Então, estamos cheios do Espírito de Deus, guiados, sendo guiados para a glória com o Senhor, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer cada vez mais, se santificando e conhecendo Jesus Cristo. Vamos orar, agradecendo por mais uma palavra. Senhor, muito obrigado por tudo. O Senhor é maravilhoso, teve misericórdia da gente e enviou o seu Espírito. Muito obrigado. Queremos ser igreja forte, lutando contra o pecado, buscando a santidade e cada vez mais se transformando para se encontrar contigo. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Meu irmão, Jesus te abençoe.